Os sangramentos intracranianos são todos iguais? Não. Vem que eu te explico um pouco melhor. Nós temos basicamente 3 tipos de alterações vasculares que podem acontecer dentro do crânio de forma espontânea. Nós temos as hemorragias traumáticas e as espontâneas. Hoje vamos falar só das espontâneas. Nós temos basicamente, como eu falei, 3 tipos de alterações vasculares. Os AVCs e o que a gente chama de HSA, ou seja, hemorragia subaracnoide. Dentro dos AVCs, eles se dividem em AVCs hemorrágicos e isquêmicos. Os isquêmicos são muito mais frequentes, cerca de 80% dos AVCs são isquêmicos, ou seja, falta sangue, tem uma dificuldade de chegar sangue numa determinada região do cérebro e isso leva à morte daquelas células e à perda da função. Normalmente, os quadros vasculares são muito exuberantes, então são quadros que começam de repente. Então, se for uma perda de força porque atingiu a área motora, vai ser uma perda de força súbita. Se for uma dor de cabeça, vai ser uma dor de cabeça súbita. Começou de repente. Isso vai funcionar para todo o quadro vascular, mesmo fora do crânio. Voltando para os AVCs. Quando a gente tem os AVCs, 80% são isquêmicos, 20% dos AVCs são hemorrágicos. Ainda assim, o AVC hemorrágico ele é diferente do que a gente chama de HSA, hemorragia subaracnoide. Mas eles são muito mais frequentes. Então, é uma doença extremamente prevalente. No Brasil, em 2026, se tornou a primeira causa de mortalidade do nosso país, mas a maioria deles vai ser isquêmico. Não dá, pelo quadro clínico, para a gente diferenciar um AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Isso é fundamental que se diga, porque é muito frequente que a gente receba pacientes que estão com uma suspeita de um AVC, ainda sem exame de imagem para confirmar esse AVC, e já foi feito, por exemplo, para esse paciente um antiagregante plaquetário, pensando que isso é um AVC isquêmico. Isso é um perigo, porque você está dando um antiagregante plaquetário para um paciente que eventualmente vai precisar, por exemplo, de um procedimento cirúrgico. Então, não se recomenda que a semelhança do infarto agudo do miocárdio se faça esse antiagregante plaquetário antes de ter o exame de imagem, tá? Embora o AVC isquêmico seja, sim, mais prevalente do que o hemorrágico. O quadro clínico, normalmente, o AVC hemorrágico, ele tem muita dor de cabeça, porque a gente normalmente tem um aumento da pressão intracraniana muito precoce, mas só esse ponto não pode falar pra gente que esse paciente vai ser um paciente do AVC hemorrágico só porque ele tem uma dor de cabeça, ou que o outro paciente, porque ele não tem dor de cabeça, a gente vai chamar o AVC dele de um AVC isquêmico, tá? Mas o quadro clínico normalmente é bastante semelhante, porque ele vai depender muito mais da área do cérebro afetado do que se sangrou dentro do crânio ou se teve uma área isquêmica dentro do crânio. Muitas vezes a gente ouve, então meu pai teve um AVC, foi hemorrágico porque eu sei que sangrou, e então ele tem um aneurisma na cabeça? Não. O aneurisma normalmente leva ao que a gente chama de HSA, hemorragia subaracnoide. São quadros muito exuberantes inclusive na dor de cabeça muitas vezes descrita como a pior dor de cabeça da vida, e normalmente as hemorragias subaracnoides são decorrentes de rompimento de aneurisma cerebral. Pode ter outras malformações que causam hemorragia subaracnoide, mas normalmente a mais frequente é aneurisma cerebral. Então a gente precisa diferenciar essas 3 entidades, o AVC isquêmico, do AVC hemorrágico, da HSA. Por que é importante a gente diferenciar? Porque tem inclusive uma influência familiar. Quando você tem um paciente que tem um familiar que teve uma HSA, principalmente jovem, antes dos 50 anos, ou seja, um sangramento provavelmente por um aneurisma cerebral, muitas vezes esse familiar ele precisa ser investigado se ele for um parente de primeiro grau dessa pessoa que teve o sangramento do aneurisma. Então a gente precisa saber se foi um AVC hemorrágico, por exemplo, ou se foi uma hemorragia subaracnoide. E é muito frequente que os pacientes não saibam. Ele só sabe que o meu avô, o meu tio, o meu pai teve um AVC. Muitas vezes não sabe nem se foi hemorrágico ou se foi isquêmico. E muitas vezes é uma HSA que isso é traduzido como um AVC. Então é importante a gente fazer essa diferenciação do ponto de vista médico. É importante a gente, como médico, informar muito bem o familiar do paciente que a gente está atendendo, de olha, o seu familiar teve
um AVC isquêmico, faltou sangue para uma determinada região. Ou não, seu familiar teve um AVC hemorrágico, sangrou dentro do cérebro do seu familiar. Ou não, ele teve uma hemorragia decorrente de um aneurisma cerebral. É muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque isso vai fazer parte da história clínica do paciente e da família dele principalmente. O que normalmente a gente faz na prática clínica é que muitas vezes a gente pergunta para o familiar assim, mas ele operou? Embora tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico, por vezes eles vão ser operados, mas é muito mais comum que a gente faça intervenção cirúrgica no AVC hemorrágico para drenar o sangue que se acumulou ali no cérebro, do que no isquêmico, embora a gente tenha algumas abordagens cirúrgicas no AVC isquêmico também. Então, o que fica de dica aí, principalmente para os colegas médicos que possam estar ouvindo, é vamos informar melhor os familiares que a gente conversa, porque isso pode mudar muitas vezes até o atendimento que eles vão passar no futuro. Se vocês quiserem que eu aborde outros assuntos, que falem um pouquinho dos procedimentos cirúrgicos, tanto do AVC hemorrágico quanto do isquêmico, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui mais.